neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus. aos milhões perdidos sem tardar valei. Com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados ouvintes, continuemos com aquele grande pensamento, com a grande revelação que Deus tem nos dado, que Satanás odeia a revelação do livro, o Gênesis e Apocalipse. Vamos nos inteirar mais ainda a respeito deste assunto, pois isto é segurança para nós. Então você já notou como Satanás odeia estes 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros. Através de mestres liberais, de falsos cientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Sempre atacando. Em ambos os livros nós encontramos a origem de Satanás, seus terríveis caminhos e também a sua destruição, o seu fim. Isto é justamente porque ele os ataca. Ele odeia ser exposto, ser mostrado. E nestes livros, ele é exposto exatamente como ele é. Ele não tem jeito de escapulir. Ele não tem jeito de continuar mascarado, de religioso, etc. Lembremos-nos do que Jesus disse a respeito dele, a respeito de Satanás. Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de fato de provar isto diferentemente, ao contrário do que Jesus disse. Mas ele não pode. Por isso ele fez tudo o que pode para destruir a sua confiança, a confiança de você que está me ouvindo, na palavra de Deus. Agora note, ele quer destruir a sua confiança, a confiança do crente, a confiança da pessoa que está me ouvindo, não na minha palavra, não na minha pregação, não na minha ideologia. Se eu estivesse aqui pregando a minha ideologia, ele não me odiaria. Isto acontece com qualquer pregador que vier ao povo pregar a palavra de Deus. Então ele quer que você não tenha confiança na palavra de Deus. Mas acontece o seguinte, que quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não podem definitivamente prevalecerem contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Alguém nos elogiando, nos endereçando palavras de estímulo até certo ponto, e nos identificando como corajoso para atacar o pecado, mas a gente está sempre escondido em Cristo. E eu estava explicando para aquele irmão: oh, não. Nenhum pregador verdadeiro se garba de ter coragem, de ser corajoso para falar a verdade.
Nenhum homem teria coragem de falar a verdade se Deus não estivesse nele. Nenhum homem. Não há homem corajoso diante de Deus. É o Espírito Santo naquele homem é que fala a verdade. É o Espírito de Deus naquele homem que mostra a verdade para o povo. E mais do que isso, aquele homem está amando as pessoas. Se é que o Espírito Santo está falando através dele, aquele homem está amando as pessoas, atacando simplesmente a Satanás, aos demônios, porque as pessoas são boas, as pessoas que estão nas igrejas são boas, são nossos irmãos. Quem não presta é Satanás. Nós atacamos espíritos. Por exemplo, não atacamos o fumante, nós atacamos o fumo, o veneno que destrói o fumante. Nós não atacamos o alcoólatra, nós atacamos o álcool, o uso do álcool, da bebida alcoólica. É o espírito do vício que nós atacamos. Nós não temos direito de atacar as pessoas, mas sim os sistemas que Satanás criou para regê-las, explorar a boa vontade, explorar a fé das pessoas, explorar a sinceridade das pessoas. Este sim é atacado pelo Espírito Santo. Deus não vem aqui para atacar um homem. Ele poderia matar aquele homem ali em uma fração de segundo. Não. Deus quer que aquele homem seja liberto do espírito que o amarra, que o prende, que o engana, que o destrói. E para isso ele usa pregadores, usa pastores, usa mensageiros, usa os missionários verdadeiros que levam a mensagem da libertação, a mensagem da revelação. O profeta desta era tinha dois dons que só Jesus teve aqui na terra: de conhecer os pensamentos das pessoas, os segredos de seus corações e as enfermidades que estavam nos seus corpos. Então ele revelava as vidas das pessoas de uma maneira detalhada, quando aquilo edificava. Ele nunca explorou desses dons para destruir a quem quer que seja. Ele disse: se eu fosse falar o que eu vejo num auditório em relação às vidas das pessoas, haveria crimes, muita coisa triste aconteceria. Por quê? O Espírito Santo estava nele em porção dobrada. E ele podia ver as vidas das pessoas como elas eram. A vida daquela senhorinha que estava sentada ali, a vida escondida dela, a vida daquela moça e daquele homem. Ele podia ver tudo. Conhecia detalhadamente. E ele fala: por esse dom que Deus me deu, de discernir as enfermidades e os pensamentos dos corações dos homens, e outras coisas escondidas, que somente Deus pode conhecer, então revelar-me, eu gostaria que vocês ficassem comigo e vissem as faces das pessoas quando Satanás reconhece que vai ser desmascarado. O semblante das pessoas. Nós já tivemos essa experiência. De vez em quando nós podemos ver isso também. Quando as pessoas chegam diante de nós, quando estamos sendo usados pelo Espírito Santo, nós podemos ter uma amostrazinha disso. Como elas mudam o semblante. Em que estado elas ficam quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las, vai ter que sair delas. Sim. Ora, não é sobre pessoas que estou falando. Não é sobre as pessoas.
é que Satanás tem se assenhorado de suas vidas através do pecado, através do engano religioso, da indiferença e da moléstia. Mas vocês deveriam ver como ficam as faces dessas pessoas quando Satanás sabe que vai ter que deixá-las. Satanás sabe que ele vai ser desmascarado e as mudanças mais notáveis descem sobre o semblante das pessoas. Satanás está com medo, ele fica com medo, ele convulsiona. Ele sabe que o Espírito de Deus está na hora de deixar as pessoas saberem de suas obras. Ele sabe que o Espírito Santo vai revelar às pessoas as obras de Satanás, o seu engano, e elas serão libertadas, ele será desmascarado. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões, onde há revelação do Espírito Santo, não simplesmente para mostrar onde está uma doença, mas sim para mostrar onde está o pecado, onde está a causa da doença, onde está a causa da enfermidade, onde está a iniquidade, onde está o pecado. Então mulheres começam a confessar coisas escondidas, homens começam a confessar a quem deve suas coisas escondidas, marido confessando para a esposa, esposa para marido, filhos para pais, pais para filhos, irmãos confessando para irmãos, porque a revelação é o espelho de Deus, vai mostrar lá onde está a causa de toda a desgraça. E Satanás não quer isso, ele odeia isso. Sim, amados, vamos mostrar nesse instante outra razão porque Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja, o Apocalipse. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isto, que é afirmado por uma multidão de mais de 90% dos teólogos, dos pregadores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe que desde que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Se Deus é imutável na sua natureza, Deus é imutável em seus caminhos. Se ontem ele exigiu santificação, hoje ele exige santificação do mesmo jeito. Sim, não vamos pensar diferente. Se ontem ele exigiu santificação, na igreja primitiva, ele exigiu a vida daquela gente, hoje ele exige a mesma coisa, ele é imutável nos seus caminhos. Ele não está em fase progressiva, ele nunca foi atrasado para progredir. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele exigiu no coração de Maria, ele exige no coração de uma verdadeira cristã hoje. É como Satanás, o que ele exigiu no coração de Jezabel, ele está exigindo nos corações das mulheres que estão entregues a ele hoje, do mesmo jeito. Veja o que ele exigiu de Jezabel. Veja o que ele inspirou a Jezabel. Assim é Deus. Deus é imutável em seus caminhos. E Satanás conhece seguramente que a igreja originada, prestemos atenção, originada no Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em processo, é a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria. É sim, é a verdadeira igreja que Jesus chama como sendo sua própria. Eu nunca te chamei para a minha igreja, eu te chamo para a igreja de Jesus, para a igreja da palavra de Deus, para a igreja da vida vivida, para a igreja da vida de Deus em você.
porque esta é a única igreja que subirá para os céus. Eu não fundei uma igreja. A igreja de Cristo é fundada desde antes da fundação do mundo. Sim. A igreja de Cristo não é uma organização registrada num cartório, mais velha, mais antiga, mais tradicional, nenhuma mais nova. A igreja de Jesus Cristo tem o seu nome no livro da vida, no cartório de Deus. É o seu nome, você que tem vencido a Satanás, tem sido revelado, tem sido revelada, tem sido elegido desde antes da fundação do mundo, nascido por predestinação, tem felicidade no seu coração de ser uma cristã, de testemunhar de Cristo através de seu corpo, de sua vida, de seu pensamento, de seus olhares, de seu andar, de seu cantar, de seu viver na vida diária. Nós não queremos que ninguém saia da sua igreja. Nós queremos que as pessoas saiam do mundo, do pecado e entrem em Cristo, e Cristo nas pessoas, porque só assim elas poderão subir para a glória eterna. Só assim elas poderão atingir o desejo de estarem com Cristo, de serem felizes. Fora disso, tudo é falso. Tudo é falso. Tudo que eu crio é falso. Tudo que qualquer homem cria é falso. Somente o que Deus revela, somente o que Deus fala é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro, disse São Paulo. Agora sim, agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz, tendo a revelação destas coisas. Verdadeiramente feliz. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo tem meu coração. Irei anunciando ao mundo, propagando o coro da minha canção. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. A vida para mim já tem novo sentido, com Cristo em meu coração. A vida para mim. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha mão, por isso é que eu digo, não há melhor amigo, Jesus Cristo é meu irmão. Agora eu sou feliz, agora eu vou cantar. Você crê que tem ouvido a palavra de Deus? Peça humildemente nesta hora: Senhor, revela-me mais ainda a tua palavra, o poder do teu Espírito Santo possa ser o alvo da minha vida, a dinâmica nesta mecânica que é o meu corpo, que é a minha vida, Senhor, a dinâmica que é o Espírito Santo, venha agir, me dirigir, me inspirar os meus desejos, e todos eles possam ser inspirados pelo Espírito Santo. Enche-me da graça, do gozo da consolação, da verdadeira felicidade. Você tem orado assim? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Ele ainda ouve a cada oração. Sempre o pecador o poderá esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Ele o sonhou uma realidade,
transforma nuvem cinza em azul. Ele somente sabe onde nasce o sol. O arco-íris, sim, com todo seu matiz. Deus somente sabe as curvas desta vida. Ele conhece a cada pecador também, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Abraão foi justificado pela fé. Que relato maravilhoso nós temos acerca de nosso pai na fé, que é Abraão. Nenhuma de suas fraquezas ficou registrada no Novo Testamento. Nós sabemos que Abraão, uma certa vez, titubeou, a ponto de dizer que sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Na verdade, existia alguma razão para ele dizer que ela era sua irmã, mas não existia nenhuma razão para ele dizer que ela não era sua esposa. Daí então, uma mentira na sua vida. Mas como Deus ama aquele a quem ele tem chamado, então impediu que Abimeleque cometesse aquela estupidez de possuir a esposa de Abraão. Deus não permitirá que o Abimeleque deste século venha a possuir a esposa de Cristo, que é sua noiva eleita, a sua igreja escolhida. Isto nos alegra, isso nos estimula, isso nos anima. O Novo Testamento de Abraão não fala de suas fraquezas. O Velho Testamento de Abraão registra, na verdade, algumas fraquezas de sua parte como homem que era. Mas o Novo Testamento não. O Velho Testamento da nossa vida, antes de termos uma experiência com Deus, como homens que somos, sujeitos às leis, registra várias falhas, o nosso passado pecaminoso e coisas assim. Mas o Novo Testamento da nossa vida, quando temos passado pelo sacrifício de Jesus Cristo e recebido-o pela fé, nada disso deve ser apontado. Nenhum passado de quem quer que seja deve ser alegado por quem quer que seja. Por quê? O Novo Testamento, que é o Calvário, que é o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo propiciação pelos nossos pecados,
pondo fim àquele sacrifício anual repetido, rotineiro e tradicional do animal, do cordeiro animal. Esse sacrifício aniquila todo o nosso passado. E Deus não vê o nosso passado. Se Deus não vê o nosso passado, como nós vamos querer ficar olhando para trás, para o nosso próprio passado, uma vez que já foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo? A vida de Abraão é um tipo perfeito da vida da noiva, da igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você, que tem recebido, antes de tudo, esta revelação. Veja que relato maravilhoso, ouvintes, acerca de Abraão no Novo Testamento. Não fala nenhuma vez sequer de suas fraquezas, mas somente de sua fé. Assim Deus age conosco também. Se algum dia Ele fez assim com Abraão, então Ele faz também da mesma forma. Ele procede, a sua posição com todos os filhos de Abraão é a mesma. A vida negra, a vida falsa de Balaão, de Jezabel, a vida pecaminosa de outras pessoas no Velho Testamento foram para o Novo Testamento. Estão registradas suas mentiras, o amor ao prêmio da injustiça. Isso ficou no Novo Testamento também. Isso está contra ele. A façanha de Caim está no Novo Testamento, testificando de que ele era uma semente da serpente. Mas isto não aconteceu com outros, como Abraão, como Moisés, como José e outros demais. O Novo Testamento não fala de suas fraquezas, mas somente de sua fé. A salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, não pelos sentidos, porque se a salvação dependesse dos sentidos humanos, então estas fábricas de salvação que existem hoje no mundo teriam sentido diante de Deus. Mas Deus não conhece essas fábricas, não reconhece suas patentes. Não. Deus não reconhece as patentes dessas fábricas de salvação que estão por aí satisfazendo sentidos sociais, sentidos humanos, atendendo posição do homem. A salvação, ela é uma promessa que deve ser recebida pela fé, indiferente dos sentidos, independente dos sentidos. E por isso, nenhum filho de Abraão pode ser enganado, porque enquanto ele não alcança a verdadeira promessa de Deus, ele não se satisfaz. Essas fábricas de salvação, que geram credos e dogmas para cauterizarem as consciências. A consciência é um dos 5 sentidos do espírito. E as religiões procuram satisfazer consciências, cauterizar consciências, atendendo posições individuais de seus membros por causa de suas posições sociais. Mas isto não é salvação. Vou repetir, a salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, e não pelos sentidos. E no momento em que você recebe essa promessa, então a vida fica mais difícil para você.
Ah, sim, isto é verdade. Nós temos comprovantes bíblicos. Nós temos experiência própria. Você que tem experimentado a salvação, tem constatado isto em sua vida, que aquilo que você está ouvindo é verdade. A sua experiência comprova que isto que você está ouvindo é verdade, depois que você recebeu a promessa da salvação, creu nela pela fé, independente de credos e dogmas de homens, a sua vida ficou mais difícil. Mesmo o seu lar se tornou num ambiente mais duro. E aquele ambiente que antes de você receber a promessa era bom, lhe causava prazer, hoje é inferno para você. Depois que Abraão recebeu a chamada, se ele ficasse em Ur, naturalmente ele amou aquele lugar. Ele tinha ali os seus queridos, ele tinha ali a sua parentela. Mas se depois que ele recebesse a chamada, ele continuasse ali, algo de mal estava acontecendo com ele. Mas ele recebeu a sua chamada e teve que passar por esse processo tremendo do Espírito de Deus. Primeiro Deus tira o homem fora daquele meio pecaminoso que era lenitivo para a sua alma, daquele meio de dúvida que satisfazia os seus sentidos, para depois então lhe dar a promessa. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela já é interpretada pelo próprio Deus. Basta nós termos uma experiência com esse autor da Bíblia, e então a nossa própria vida interpreta as Escrituras, porque Deus é o seu próprio intérprete. A vida de Abraão, sua chamada, sua peregrinação e o recebimento da promessa, a sua fé, interpreta todas as Escrituras para nós. Não precisamos de estar buscando intérpretes daqui e dali, mas nós estamos aqui para acentuar, para enfatizar com nossos irmãos ouvintes que desde o momento que nós recebemos a promessa de Deus, a nossa vida tem que ficar mais difícil. Nós conhecemos a história de Abraão. E quando ele recebeu a promessa, então a coisa ficou mais difícil para ele. Isto porque ele tinha que andar segundo aquela promessa que ele recebeu. E a promessa que ele recebeu contrariava todos os sentidos humanos, porque diz a Bíblia que era contra a lógica, contra a natureza, porquanto ele já era de quase 100 anos, e o ventre de Sara estava amortecido. Não havia meio. Ora, que dificuldade, que sofrimento tem um casal de velhos que já passou do tempo de criar, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhum desejo de que venham a ter um filhinho do seu próprio ventre, de suas próprias entranhas. Este casal de velho não tem nenhum sofrimento, porque não está esperando naquilo mais. Aquilo já passou de tempo, aquilo não lhe preocupa. Um casal novo, se não lhe vem filhos, então aquele casal fica triste, como Ana vivia triste, angustiada, porque o seu tempo estava passando. Agora Sara já tinha amortecido o seu ventre. Tudo estava contra, toda a razão, todos os sentidos não podiam de maneira alguma apoiarem aquela promessa, aquela fé que Abraão tinha. E agora um casal de velhos esperando um filho. Que dificuldade, que sofrimento. Gente sem possibilidades esperando um Deus. Gente sem condição. Gente tão fraca. Gente de vidas ressequidas, vivendo pela promessa,
sem nenhum meio próprio, esperando o Filho aparecer nas nuvens. Esta é a promessa que Deus tem feito a nós. Veja, quando o profeta chegou lá no Egito, a coisa tornou-se mais difícil para Israel. Antes não era tão difícil, mas depois que o profeta chegou, a promessa da libertação chegou. O que aconteceu? O sacrifício foi dobrado. Faraó mandou dobrar o serviço. E a coisa ficou muito mais difícil. Mas Israel tinha de crer e tinha de sair pela fé. Pense um pouquinho depois que Maria recebeu a promessa do anjo. E depois que ela foi coberta com a sombra do Altíssimo. O que não lhe custou aquilo. Inclusive ela esteve sob uma ameaça tremenda de ser apedrejada por ser abandonada pelo seu marido, por se encontrar grávida. Oh, que coisa tremenda e difícil é para aqueles que têm recebido a mensagem do anjo desta era. Podia estar tudo bem com seus familiares, estar tudo bem com a sociedade, com o mundo, mas depois que esse anjo tem visitado, quanto tem custado, quanto sacrifício tem custado para uma moça, para um moço, viverem como filhos de Deus. Pensa que foi fácil Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego viverem como filhos de Deus dentro de um reino babilônico? Não. O Evangelho não é estrada larga. O Evangelho não é água fresca. Não é botina frouxa. Todos que têm alcançado a salvação pela fé estão pagando um preço. Sua fé está sendo provada mais do que o ouro, segundo as palavras de São Pedro. Nós conhecemos o relato daquela prima órfã que recebeu a promessa daquele filho, daquele grande industrial de Chicago, e ele foi lá nos seus ranchos no oeste procurar uma moça, porque em Chicago ele não encontrou uma moça que tivesse o caráter que lhe servia. E lá então as 3 filhas do gerente do rancho se aprontaram devidamente, se pintaram com unhas que não podiam lavar pratos. Mas ele não estava atrás daquilo, enfadado daquelas festas, daquelas lisonjas. Ele foi para o curral, deixando-as lá, dançando e se oferecendo, através de suas elegâncias fabricadas. Lá ele encontrou uma moça de pés descalços. Lá ele encontrou uma moça que não tinha suas unhas pintadas, porque estavam lavando as louças. E ele disse: você quer se casar comigo? É atrás de uma moça como você que eu estou. Eu vim aqui buscar caráter e não beleza. E é isso que Cristo vem fazer. É isto que ele veio fazer, e ele tem direito de exigir o seu caráter, porque ele deu do seu espírito. E o seu espírito não pode ser recebido por uma fé diferente da outra. Tem que ser a mesma fé de Abraão, firme sempre nas promessas do Senhor, porque de Deus são muito firmes as suas promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas
o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus muito firme. Lembrem-se, ouvintes, de que depois que aquela prima órfã recebeu a promessa daquele moço, a vida ficou mais difícil para ela por causa da zombaria, da perseguição de suas primas ricas. Mas um dia, aquele que prometeu chegou ali e a tomou por esposa e a levou em seus braços. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus em quem caminho sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo,
guarda os remidos teus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, cessa os penares teus, com Cristo estando junto.